A gente tem aqui o mapa da dominação, né, holandesa. A gente percebe que principalmente a gente tem aí Pernambuco, ó, que ocorreu em 1630 a 1654. Né? E em Salvador ocorreu em 1624 a 25, mas foi bem rápido, tá vendo? O maior período foi em Recife e Olinda, que hoje a gente tem até hoje a gente tem alguns feitos dos holandeses, a gente vai ver na aula de hoje. A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, Países Baixos, de ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. E a gente pensar que nessa época a questão do açúcar ele estava muito forte, né, do ouro branco a gente chama. Então vai chamar a atenção para as novas terras, para o novo mundo. A colonização holandesa no Brasil. Os holandeses tinham grande interesse no açúcar brasileiro, como eu falei, não só porque dominavam o comércio do produto na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido nos engenhos brasileiros. Os comerciantes de Flandres eram antigos parceiros comerciais dos portugueses, então isso vai ser dois motivos para essa invasão do Brasil. Como possuíam uma importante frota mercante, quando ele fala de mercante, principalmente marítima, né, muito capital e o controle sobre boa parte das rotas comerciais terrestres, os flamengos frequentemente comercializavam mercadorias que os portugueses exploravam em suas colônias, a exemplo do açúcar. Né? Tudo corria bem na parceria entre portugueses e holandeses, até que a União Ibérica fez do Brasil uma colônia espanhola. Os holandeses se viram ameaçados em seu lucrativo comércio e, como solução para a possível quebra financeira, decidiram ocupar a área produtora de açúcar, isto é, o Nordeste brasileiro. A gente viu que na divisa das capitanias hereditárias, a capitania de Pernambuco foi a que mais deu lucro, né, com o açúcar. A fim de realizar essa empreitada, foi criada em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais. A tentativa de ocupação, a primeira tentativa de ocupação ocorreu na Bahia em 1624 e durou apenas um ano por causa da resistência local e do bloqueio marítimo imposto pela esquadra espanhola. Já em 1630, os holandeses retornaram dessa vez para Pernambuco, que, além de concentrar grande parte da produção do açúcar, era uma região menos policiada que a capital da colônia, porque a gente está lembrado que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Né? Aí a gente tem uma imagem, né? Em 8 de maio de 1624, a esquadra holandesa deu entrada na barra da cidade da Bahia. Porém, o governador Diogo de Mendonça Furtado, como já estava avisado a respeito da expedição, tratara de aprimorar as fortalezas de Santo Agostinho e de Itapejipe, para melhor proteger a cidade, Salvador. Para isso, convocou gente do Recôncavo e vizinhanças, a fim de se juntarem aos integrantes da tropa, para que os holandeses não conseguissem invadir a Bahia. Né? Aí a gente tem o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, né? Os fortes holandeses no Rio Amazonas. A gente tem aqui um mapa, lá a gente já está falando do norte. Né? A ocupação. De 1630 a 34, empreenderam a conquista da capitania, tendo que enfrentar a resistência portuguesa, comandada pelo governador Matias de Albuquerque, que foi a imagem daquele que a gente viu anterior, que era o governador de Pernambuco. Gradativamente, em função da desorganização da lavoura canavieira, da destruição dos engenhos na luta pelo controle da região e de fuga de escravo, deu-se a redição local. Então eles conseguem, né? Após a redição, as tropas ibéricas, os flamengos fundaram uma colônia administrada por Maurício de Nassau, que estabeleceu um período de paz na região. João Maurício Nassau, a gente vê falando, por exemplo, o nome de uma faculdade, né? Que a gente nem sabe por quê. A Capitania das Índias liberou crédito para os proprietários reconstruírem seus engenhos e comprarem mais escravos, né? Novos escravos nesse caso. Além disso, Nassau urbanizou Recife, sede do governo holandês no Brasil, e implantou uma política de tolerância religiosa,
que permitia a liberdade de culto católicos e judeus, uma vez que os holandeses eram protestantes. Então, Nassau tem muita questão arquitetônica, ele mudou muito e tem monumentos até hoje na cidade do Recife, né? O período de Nassau em Recife. Aí a gente tem aqui, né, o Conde Jonas von Nassau, né? Tem um lugar especial na história do Brasil, conhecido pelo nome brasileiro Maurício de Nassau. Governou a colônia holandesa no Nordeste, com a capital em Recife, que foi de 1634 a 1644. Então foi um bom período, né? É interessante que essa primeira imagem de Franz Post é um artista, né? E que ele encontra em um museu que a gente tem aqui em Recife, que é Ricardo Brenan, né? Quando voltar às aulas, a gente vai combinar um dia para a gente fazer uma visita lá no Recife ao Ricardo Brenan. São dois castelos bem interessantes. E ele é o maior colecionador do mundo sobre esse artista, Franz Post. Muito bonito. Vou ficar devendo isso a vocês. Depois de consolidar seu domínio em Pernambuco, os holandeses expandiram-se para o Maranhão e Sergipe. A dominação holandesa, em sua maior extensão, cobriu o litoral nordestino desde São Luís até o rio Vaza Barris, no atual estado do Sergipe, né? A restauração portuguesa e a insurreição pernambucana. Então, a gente percebe que a invasão holandesa ela se concentrou principalmente no nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco, e a sua capital desse período era Recife. Em 1640, com o apoio da burguesia, dos padres jesuítas e de uma política de aliança com outros países, sobretudo com a Inglaterra, Portugal libertou-se do domínio espanhol, reconquistou sua soberania política e parte do antigo império colonial. As boas relações entre holandeses e os colonos que viviam no Brasil entraram em crise a partir de 1644, quando Nassau foi chamado de volta para a Europa, e a Companhia das Índias Ocidentais mudou o pagamento dos empréstimos feitos aos donos de engenho, intensificando a cobrança de impostos. Então, depois que Nassau sai da administração, a coisa não ficou tão boa, né? Então, vai começar a ter aí alguns atritos. E um dos principais foi a cobrança dos impostos, já que quando os holandeses chegam no Brasil, eles vão incentivar, dando dinheiro para a reconstrução dos engenhos, para a compra de novos escravos. A eclosão da ressurreição pernambucana. Em 1645, começou a ressurreição pernambucana, um movimento armado que culminou com a expulsão dos holandeses. O povo pernambucano botou os holandeses para correr, resumindo aí. A luta contra a Companhia das Índias Ocidentais foi um movimento interno, promovido pelos habitantes da colônia e contando com uma ajuda muito discreta de Portugal, que nesse período ainda lutava para se reestruturar como país independente. A guerra pela expulsão dos holandeses foi liderada pelos donos de engenho e durou quase uma década. Aí é interessante a gente pensar que os donos dos engenhos queriam colocar os holandeses para correr, porque na verdade não queriam pagar os empréstimos, né, que eles fizeram. Vocês estão ligados nisso, né? Os holandeses saem do Brasil. E finalmente, em 1654, após um cerco marítimo, os flamengos retiraram-se de Pernambuco. Levaram, porém, mudas de cana e técnica de produção de açúcar. Então eles foram espertos, né? Isso lhes permitiu implantar nas Antilhas holandesas um rentável empreendimento açucareiro, passando a exercer pesada concorrência internacional ao açúcar brasileiro, que perdeu o mercado no final do século XVII. Então eles foram bastante inteligentes. Se eles viram que no Nordeste do Brasil estava dando certo, quando eles saem daqui, eles levam consigo essas mudas, né, de cana e as técnicas do plantio. O declínio do comércio do açúcar brasileiro gerou uma grave crise econômica em Portugal e o empobrecimento dos senhores de engenho aqui no Brasil. Aí a gente tem aí a representação na Batalha dos Guararapes entre portugueses e holandeses, né? Essa tela a gente encontra no Museu Nacional de Belas Artes, que é no Rio de Janeiro, né? Conclusão. A ocupação dos holandeses do Nordeste brasileiro é vista como um passado que não deveria ter sido encerrado pela Reconquista de 1645 a 1654, pois a política holandesa teria formado um Brasil mais forte economicamente
e desde o seu início urbano, essa visão é superficial. Para negá-la, bastaria observar o desenvolvimento das colônias holandesas nas Antilhas, por exemplo, que atualmente estão dando no terceiro mundo quanto o Brasil. Então a gente chega a essa conclusão. Em contrapartida, a política holandesa restringia muito mais as possibilidades econômicas do Nordeste do que a portuguesa, bem como limitava o plano social, com a crise entre brancos e judeus, negros e índios. Assim, durante os 24 anos de dominação, foi criada uma grande segregação religiosa racial. Segregação quer dizer separação. A gente teve uma grande exclusão, separação, tanto religiosa quanto racial, aqui no Nordeste com os holandeses. Aí a gente tem a moeda holandesa, que agora aqui no slide sumiu, vocês estão vendo? No entanto, não devemos deixar de lado os pontos positivos da política holandesa, e principalmente do conde Maurício Nassau. Com sua base urbana, Nassau trabalhou para impedir o poder dos senhores de engenho e das oligarquias agrárias, incentivando assim a transformação da sociedade pernambucana de agrária para urbana. Como ele estava mudando o centro do Recife, ele estava atraindo as pessoas para o centro da cidade. Além disso, foram muitos os esforços em melhorias para a população local, que viu em Nassau um governante que ajudou com as políticas de combate à fome e à monocultura e de higiene e saneamento básico. A comunidade judaica na América, até os nossos dias, orgulhosa os tempos de colônia em Pernambuco, onde desfrutava de liberdade religiosa impecável, impensável na época, para os padrões europeus católicos, porque até então os portugueses eram católicos e não deixavam cultuar outras religiões. Isso era um avanço. Se podemos falar de algum erro do governo holandês, que acabou por gerar a revolta e a perda de Pernambuco, foi de não ter incentivado mais os holandeses a acessar a terra. Desse modo, os portugueses, apesar de dominados, tinham a economia em suas mãos, autêntica base do projeto econômico da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A colonização holandesa foi, portanto, urbana e burguesa, diferindo assim da instalação pelos portugueses, extremamente agrária. Os portugueses desenvolveram principalmente os engenhos, então era uma organização basicamente rural. Não podemos afirmar se uma ou outra seria melhor para o futuro desenvolvimento do país, pois só podemos observar o produto de uma delas, sendo, portanto, superficial fazer um comparativo, com o desenvolvimento das colônias holandesas em outros locais. Isso é errado a gente fazer essa comparação. O máximo que podemos afirmar é que, entre 1630 a 54, parte do Brasil viveu, sobretudo, outro sistema social que, em razão de problemas internos causados por ele próprio, foi combatido e derrotado por sua classe social dominante e insatisfeita. Heróis da Batalha dos Guararapes, a gente tem aqui Felipe Camarão. Felipe Camarão foi um dos grandes heróis da Batalha dos Guararapes, travada no Monte dos Guararapes. Antônio Felipe Camarão foi um indígena brasileiro da tribo Potiguar, nascido no início do século XVII em Igapó, Natal, na região da capitania do Rio Grande, ou de acordo com alguns historiadores da capitania de Pernambuco, tinha como nome nascente Poti ou Potiguaçu, que significa camarão. Ao ser batizado e convertido ao catolicismo em 1614, recebeu o nome de Antônio e adotou Felipe Camarão em homenagem ao soberano Dom Felipe II. Vital de Negreiros. No contexto das invasões holandesas no Brasil, lutou contra os holandeses quando a invasão de Salvador na Bahia. Voltou a se envolver no conflito, participando de todas as fases da ressurreição pernambucana, quando mobilizou tropas e meios dos sertões nordestinos. E essas imagens a gente vai encontrar no Museu do Estado de Pernambuco, lá em Recife. Henrique Dias. Henrique Dias foi um guerrilheiro negro que se destacou na luta contra os holandeses. Com seu batalhão de negros descalços, conforme os pintou Vitor Meirelles. A atuação de Henrique Dias na primeira e na segunda Batalha dos Guararapes
foi digna de uma grande militar, por estar ao lado de outros valentes soldados, como Vital de Negreiros e Felipe Camarão, que a gente viu anteriormente. Causou 2 grandes derrotas aos holandeses, culminando na rendição final deste. Fato que ocorreu em 26 de janeiro de 1654.